Bem-vindos ao Nós Falando Nisso de hoje no canal YouTube com a pergunta de Aaron dos Santos Pereira. Professor, poderia falar sobre a importância do Reich para a psicanálise? Boa pergunta. O Reich, William Reich, era um jovem discípulo do Freud que coordenou a seção de técnica psicanalítica ali ainda nos anos 20 e 30. O Reich é uma figura muito simpática da história da psicanálise, porque ele trazia para a psicanálise duas tradições que eram um pouco distantes dela. Primeira é a tradição marxista. Reich acredita que a transformação social, a revolução, a reforma social, ela só pode acontecer se houver antes uma revolução dos sujeitos. Ela só pode acontecer se os sujeitos passarem assim a lutar mais pelas suas formas de sexualidade, pelas suas formas de prazer e a ter uma relação menos assim proibitiva, menos repressiva consigo. Ele trouxe do marxismo esse cruzamento, né, entre o nosso desejo de servidão voluntária, nosso desejo de passividade e a nossa neurose. Isso se traduziu em investigações muito importantes do Reich, do jovem Reich, né, no que ele chamou de análise do caráter. Ele se havia com pacientes, que foi um dos primeiros a notar isso, que eram pacientes que tinham um desejo enorme de serem ótimos pacientes, um desejo enorme de agradarem seus analistas, um desejo enorme de agradarem o outro, um desejo enorme de simplesmente se adaptarem ao mundo. E ele dizia, puxa, esses casos a gente precisa ter um período preliminar da análise. A gente não pode ir direto para a análise convencional, tal qual a Freud a descreveu. Nós precisamos fazer assim uma espécie de análise do caráter antes. E essa análise do caráter justamente assim romperia essas barreiras de inautenticidade, essas barreiras de defesa corporal que impedem o sujeito de ter uma relação mais espontânea, mais livre e mais, inclusive, problemática com o seu próprio desejo. O caráter fálico narcisista, o caráter anal, o caráter oral, para o Reich, esses caráteres precisariam ser assim tratados antes, né, que a análise propriamente dita se desenvolvesse. E isso era feito por um meio de uma modificação na técnica. O analista, nesses casos, ele devia ser mais assim confrontativo, mais provocativo. Ele não devia aceitar esse jogo assim de aparências que esses pacientes costumam fazer. E o Reich tinha uma discussão importante, né, com o Ferenczi sobre o lugar que a análise do caráter devia ter ao longo do tratamento psicanalítico. Para o Ferenczi, ele reconhecia que isso era importante, isso não estava sendo muito pensado pela psicanálise. Mas ele entendia que a análise do caráter devia vir ao final e não no começo do tratamento. A segunda fonte interessante assim, de novidades trazidas pelo Reich diz respeito ao fato de que, por exemplo, na sua juventude, ele era conhecido como o bergsoniano louco. Era um amante desse filósofo francês, chamado Henri Bergson, publicou Matéria e Memória, que tinha toda uma teoria assim, vitalista da relação entre corpo e mente. E que o Reich logo pegou essa ideia, disse isso tem que ver com a libido, isso tem que ver com a psicanálise, isso tem que ver com aquilo que na psicanálise faz uma crítica desse dualismo. E mais adiante, né, nos momentos mais avançados da sua teorização, na vegetoterapia, na orgonioterapia, ele vai tentar assim experimentar formas de cura onde a energia libidinal ela poderia ser assim recomposta por experiências diretas com o que ele chamava de orgon, né? O orgônio, que seria como prana para a mitologia indiana, né? Uma espécie de energia flutuante que tem que ver com a respiração, tem que ver com a experiência corporal. Ele foi preso nos Estados Unidos, preso como charlatão, porque tentava curar as pessoas usando essa caixa de orgônio, que era uma espécie de condensador da energia orgônica, né? Uma caixa com assim zinco, ferro, e que funcionaria como um acumulador. O Reich tem uma obra muito importante também, ainda uma obra assim de transição, da fase em que ele era mais próximo da psicanálise, que chama-se A Função do Orgasmo, um livro que é muito interessante, porque é um dos raros trabalhos
em que a psicanálise se depara com o campo assim da erotologia, de o quão importante, quão difícil, e quanto a gente menospreza, né, as nossas experiências de prazer e particularmente orgasmo. Ele escutava os pacientes e ele dizia, olha, as pessoas elas têm relações sexuais, mas o prazer que elas experimentam é muito limitado, o orgasmo é muito curto, é muito pouco atravessado das experiências afetivas autênticas, é muito pouco explorado enquanto uma experiência corporal total. Ele acaba sendo só assim um prazer no órgão, né, nos genitais, e então há toda uma teorização de como a relação que o sujeito tem básica com a angústia, ela vai atrapalhando a vida sexual no sentido erotológico. A revolução que o Reich propõe é também uma revolução que recoloque a função do orgasmo como uma questão social. Ele bolou a sexopol, né? A política sexual para uma sociedade mais justa, mais equânime, mais liberta, mais livre. A teorização e as relações entre o Reich e a psicanálise, elas foram pensadas por um grande professor meu, que acaba de publicar um trabalho sobre isso, que chama-se Paulo Albertini. Então coloquem aí no Google, o trabalho do Paulo Albertini refaz cada centímetro da relação entre Freud e Reich e de como o Reich continua a ser um incompreendido, a potência do seu pensamento ainda não foi plenamente desenvolvida, apesar da continuidade na bioenergética, apesar da continuidade que o Reich encontrou nas técnicas corporais, apesar de tudo que são efeitos da obra do Reich, enquanto pensador maior da psicanálise, enquanto alguém que aportou conceitos novos e que pensou temas assim insuspeitos, isso ainda não foi plenamente reconhecido e eu acho que o Paulo Albertini tem razão nesse assunto. Para receber mais gramas e gotas de Orgon, clique aqui no Aqueronta Movebo e até o próximo Falando Nisso.